Olá, turma do quinto ano, que bom, estamos juntos mais uma vez aqui na nossa TV Araxá Educa, falando mais um pouquinho para vocês de matemática, ok? Professor Alírio. Divisão, parte 2, né? Já estamos na segunda aula sobre divisão. Bom, na última aula aqui que a gente viu a introdução, o comecinho, como é que se procede, né? Como é que se dá a divisão, como é que nós podemos fazer a divisão, quais são os termos usados na divisão, né? Eu tenho dividendo, eu tenho divisor, eu tenho quociente e tenho o resto. Dividendo é aquele número por qual eu estou dividindo, né? Divisor é por quanto eu estou dividindo. Quociente é o resultado da minha divisão. E o resto? Bom, nesse primeiro momento a gente vai trabalhar, na maioria das vezes, alguns momentos não, mas na maioria das vezes nós vamos trabalhar com resto zero. Acho que tem um exemplo aqui hoje que não é com resto zero, mas só para vocês entenderem, tá? A divisão, 84 dividido por 6, tá? Nós fizemos nós chamamos de algoritmo, né? Dividendo e o divisor. O resultado que eu encontrei é o quociente. E aqui embaixo o resto é a minha divisão. Reparem bem que essa divisão, o resto é zero, e aquela divisão, o resto é zero. Ou seja, nós dizemos que as duas divisões aqui foram divisões exatas, porque o resto é zero, tá? 84 dá para dividir por 6? Começamos pelo algarismo 8, né? Começamos pelo primeiro algarismo. É possível fazer essa divisão? Sim. 8 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 6, 6. 8 menos 6, 2. Abaixamos o próximo número, né? Nosso algarismo aqui, 4, que ao juntar o lado do 2, forma-se o número 24. 24 dividido por 6 dá 4. Por quê? Porque 4 vezes 6, está aqui, ó, 24. Registramos o valor, 24 menos 24, 0. O mesmo procedimento do lado de lá, quando nós fizemos a divisão de 125 por 5. Mas vamos fazer mais desses algoritmos aqui hoje, tá bom? Nós falamos da maquininha, né? A máquina que transforma os números, não foi isso que nós falamos na última aula? Entrou 14, saiu 2. Entrou 28, saiu 4. Então a pergunta é, o que está acontecendo com esses números quando eles entram dentro da máquina? Eles entram dentro da máquina, passam por um processo, e o processo é dividido por 7. Acompanha aqui para você ver. 35 dividido por 7, 5. 63 dividido por 7, 9. 77 dividido por 7, 11. Essa parte aqui nós chamamos de cálculo mental. O aluno do quinto ano, ele tem que ser capaz de realizar algumas continhas dessa, sem precisar desenvolver aquele número, a chavinha, fazer a divisão. Você consegue fazer isso mentalmente, por isso que é chamado de cálculo mental, tá? É a tabuada do 7, não é mesmo? A gente tem que treinar todas as tabuadas, né? Para estar preparado para qualquer tipo de exercício. Nós falamos também de uma situação problema, onde que a Júlia tinha comprado uma televisão, né? Que num valor de R$780, e que a loja dividiu para ela em 15 parcelas. A pergunta era qual que é o valor de cada parcela. Então tá aqui a conta, ó, 780 dividido por 15. Encontramos uma parcela de R$52. E o resto? Zero também. Ou seja, essa é uma divisão exata. Tem mais uma divisão aqui. Voltamos, vamos lá. Vamos praticar as divisões por 10, por 100 e por 1000. Eu comentei no final da última aula que a gente ia fazer esse tipo de divisão. Nós fizemos com a multiplicação, agora nós vamos fazer com a divisão. Então, se eu falar assim para você, quanto que é, dividindo por 10, quanto que é 230 dividido por 10? Ora, vocês lembram da divisão? É isso sobre isso. Se eu fosse escrever isso aqui na forma de fração, ia ficar 230 em cima e 10 embaixo, né? 230 dividido por 10. Ora, se eu tenho um múltiplo de 10 aqui, se eu tenho um divisor por 10 aqui, basta eu cortar os dois zeros na minha divisão. É isso mesmo, ó. Tira um zero daqui, um zero de cá. O que sobra? 23 dividido por 1. Eu posso fazer isso? Posso, desde que eu faça com os dois elementos, com o dividendo e com o divisor. Eu estou simplificando a minha operação. Ou seja, 230 dividido por 10 vai dar 23. Ou seja, dividir o número por 10, basta eu tirar uma casa dele aqui. Se for 0, vai sumir. Se for um outro número, a vírgula sai daqui e vem para cá. Mas esse é um assunto para a próxima aula. 540 dividido por 10. Cortamos um zero daqui, um zero de cá. Na verdade, nós estamos simplificando essa expressão. E aí fica quanto? 54.
Lembra que nós falamos que a divisão é a operação inversa da multiplicação? Pensa aqui comigo, ó, vamos fazer o contrário então. Nós fizemos a divisão, né? Vamos fazer o contrário. 23 vezes 10, que é a operação inversa da divisão e multiplicação. Quanto que dá 23 vezes 10? Ora, professor, o senhor falou na última aula que multiplicar, basta eu pegar o número e acrescentar um zero. Então, 23 com um zero na frente vai virar 230. Legal? 6.100 dividido por 10. Não confunda, esse número agora tem dois algarismos zero. Quando eu simplifico, eu vou tirar um só. Tiro um do 10 aqui, tiro um 10 do lado de cá. O que sobra? 610. E esse número, 7.620 dividido por 10? De novo, ó, termina com zero aqui, termina com zero aqui, basta eu cortar esses dois zeros. A resposta fica o quê? 762. Dividir o número por 100, tem o mesmo procedimento, né, que o de 10. Só que o 10, quando divide por 10, eu tiro uma casa. O de 100, ó, eu tenho dois zeros, então também se o meu número tiver dois zeros, eu corto esses dois zeros com esses dois zeros. Na verdade, esse cortar, né, esse ato de tirar daqui o zero daqui, os dois zeros daqui, os dois zeros do outro lado, eu estou, na verdade, fazendo uma simplificação, tá? Não tem aquela parte que a gente simplificava os números, né? Dividiu de cima a fração, de cima e de baixo com o mesmo valor. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, 1.300 dividido por 100 é a mesma coisa que eu tirar dois zeros aqui e dois zeros de cá. O que sobra? 13. E se eu fizer a operação inversa? A operação inversa da divisão é multiplicação. 13 vezes 100, 1.300. Mas vamos lá, a operação hoje é divisão. 5.900 dividido por 100. Tiramos dois zeros daqui, dois zeros de lá. 59. 74.800 dividido por 100. Tiramos dois zeros daqui, dois zeros de cá. Cuidado, ó, sobramos com 748, tá? Professor, o senhor colocou um zero aqui no meio. Pode, pode. Problema nenhum não, tá? Eu tenho que pensar nos dois últimos algarismos aqui, ó. Termina com dois zeros, é divisão por 100. Corta dois zeros daqui, corta dois zeros do lado de cá. O que sobra? A centena, 908. E dividir por 1.000. Dividir por 1.000 segue o mesmo procedimento. Só que agora, em vez de ser 2 zeros, são 3 zeros. Então, o número que termina com 3 zeros, quando ele é dividido por 1.000, basta eu cortar 3 zeros daqui com 3 zeros do lado de cá. O que eu tenho? 2. Agora, pensa comigo, operação inversa, né? 2.000 dividido por 1.000 é igual a 2. Operação inversa, multiplica 2 vezes 1.000, 2.000. 23.000 dividido por 1.000, corta 3 zeros, 23. 687.000 dividido por 1.000, corta 3 zeros, 687. E esse aqui, 808.000 dividido por 1.000. Olha, de novo, cortamos 3 zeros aqui, 3 zeros do lado de cá, o que sobra? 808. Situação problema. O professor de educação física convidou suas alunas para participarem dos jogos municipais, tá? Quantos times de vôlei e handebol ele pode formar com 84 alunas? Vamos pensar. Está aqui o vôlei, né, representado pela bola de vôlei, e ali o handebol, representado pela bola de handebol, que é menorzinha, né, que a gente segura a bola com a mão, né? Bom, vamos pensar, 84 alunas, tá, mas você quer formar time de quê? De vôlei ou de handebol? Vamos pensar separadamente. Se ele fosse formar só times de vôlei com 84 alunas, ora, um time de vôlei é formado por 6 jogadoras. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o 84 e vamos dividir por 6. Esse é o algoritmo da divisão. De novo, o 8 divide por 6, divide. Dá quantas vezes? Uma vez só. Colocamos o 1, uma vez 6, colocamos o resultado aqui de baixo, 6. Fazemos a subtração, 8 menos 6, o que sobra? 2. Pegamos o próximo algarismo, que é o 4, descemos ele ao lado do 2 e encontramos o número 24. 24 dividido por 6, vai dar quanto? 4. 6 vezes 4, 24. Fazemos a multiplicação, colocamos o resultado aqui e procedemos à subtração novamente. 24 menos 24, 0. Então, o professor ele pode formar 14 times de vôlei. Mas a proposta era vôlei e handebol. Qual seria então a outra opção? Handebol. Só que handebol tem uma diferença. Enquanto que vôlei são 6 jogadores, no handebol são 7 jogadoras. Então tem que fazer uma outra conta, que é o quê? 84 dividido por 7, né? São 7 pessoas que formam um time
de handebol. Pergunta, quantos times de handebol ele conseguiria formar com essas 84 alunas, né? Vamos fazer essa conta? 8 dá para dividir por 7? Dá. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 8? É um número que eu vou colocar para multiplicar. Uma vez. Então, 1 vezes 7, 7. 8 menos 7, o que sobra? 1. Abaixamos o algarismo 4 e encontramos o número 14. 14 dividido por 7. Quanto? 2. 2 vezes 7, 14. Multiplico lá e coloco o resultado aqui de baixo para fazer a subtração. 14 menos 14, resta 0. Não sobrou ninguém, né? Ninguém ficou sem time. Eu consigo fazer quantos times de handebol? 12, né? Então, o técnico, né, ele pode formar 12 times de handebol. Então, o problema vai depender daquilo que você está fazendo, né? Por quanto nós vamos estar dividindo? É vôlei? É, são 6 jogadoras. Não é handebol. Handebol são 7, ok? E o 84, não por acaso, ele divide por 7 e ele divide por 6. Quando a gente fala que ele divide ou que ele dá uma divisão exata, significa que o meu resto é igual a 0. Uma outra situação, problema. 4 pescadores, tá lá, né? Rapaz na beira do rio lá pescando. 4 pescadores vão dividir entre eles, e em partes iguais, os 152 peixes que eles pescaram. Ficou bastante, né? 152? Tá. Com quantos peixes cada um vai ficar? Bom, vamos ver. São 152 peixes para dividir para 4 pescadores. Tá. Vamos fazer essa conta? Vamos. 1 divide por 4? Não, professor, 1 não divide por 4. Então, como é que eu faço? Eu junto o próximo número e vou juntando até dar um número que eu possa dividir. No caso, eu vou pegar o 15, não é assim? Pega o próximo número. Aí ficamos com a dezena 15. 15 dividido por 4? 15 divide. Ah, já sei, dá 4. Não, 4 não. Sabe por quê? Se a gente colocar 4 aqui, 4 vezes 4 dá quanto? 16. 16 passou. Não pode passar. Tem que ser igual ou menor. Muito bem. Então, 4 é muito. O que eu vou colocar? 3. 3 vezes 4, multiplico lá e o resultado aqui embaixo. 12. Quanto que dá 15 menos 12? 15 menos 12, sobram 3. Qual que é o próximo passo? Pegamos o próximo algarismo e descemos ele ao lado do 3 que estava aqui. Ficamos com o algarismo, ficamos com o número 32, perdão. 32, dá para dividir por 4? Dá sim. Mas quanto que dá? Ó, professor, tabuada do 4 tem o 32, que é 8, né? Se eu colocar o número 8, ó, 8 vezes 4, 32. Igual pode, maior não. Então fica assim, 8 vezes 4, 32. Procedemos à subtração. 32 menos 32, o que sobra? 0. Olha que legal. Divisão exata novamente. Ou seja, cada pescador irá ficar com 38 peixes. Uma bibliotecária recebeu 4.925 livros, olha que coisa bacana, né? Para poder serem distribuídos igualmente em 30 estantes. Ela tinha esse trabalho, pegou essa quantidade de livros, 4.925, e vai dividir em 30 estantes. Pergunta, quantos livros ela deve colocar em cada estante? Essa é a dúvida do nosso colega, né? Tem que dividir em 30 estantes. Já pensou se você começar a colocar e não contar, porque tem que ficar igualzinho? Então, primeiro, vamos fazer essa conta. 4.925 dividido em 30 estantes. Vamos fazer o algoritmo, né? Que é o quê? O nosso número, a chavinha, dividido por 30. De novo, o 4 sozinho divide 30? Não, 4 não. Então tem que pegar 2 algarismos. Se eu pegar 2 algarismos, vão formar o número 49. 49 dá para dividir por 30? Dá. Quantas vezes o 30 cabe dentro do 49? Ah, professor, só uma vez. Se eu colocar 2, já deu 60. Muito bem. Então, só cabe uma vez. 1 vezes 30, eu multiplico lá, mas o resultado vem para cá. 1 vezes 30, 30. Procedemos à subtração. Ó. Tinha 49. Tirei 30, quanto é que sobra? 19. O que a gente faz? Abaixa o próximo algarismo. Quem que é o próximo algarismo? 2. O 2 vem parar aqui, ó, do lado do 19. Aí formamos a centena. 192. 192 dá para dividir por 30? Dá. Vamos pensar aqui. Se eu colocar 7 vezes 3 ou 7 vezes 30 dá 210. 210 passou. Se eu colocar 6 vezes 3, 18. 6 dá. Então fica assim, ó, 6 vezes 0,
0, né? 6 vezes 3, 18. Vai formar a centena 180. Quanto que é 192 menos 180? Vai dar um total de, vai dar um resto de 12. E aí, acabou a conta? Não, ainda não, porque esse número aqui é maior do que todos que a gente já dividiu até agora. Eu tenho mais um algarismo, é o 5. Desce ele também. Aonde? Aqui, ó, do lado do 12, que foi o resto da última conta. A hora que o 5 desce ali, ó, formou a centena 125. A pergunta é, 125 dá para dividir por 30? Dá também, professor. Quanto que dá? Vamos pegar aqui, ó, 3 vezes 4, ou 4 vezes o 30, dá 30, 60, 90, 120, ó. É menos que 125. Então, vamos lá, né? Vamos colocar o 4. 4 vezes 30, 120. E quanto que é 125 menos 120, né? Quanto é que sobra? 5. A primeira vez que aparece para vocês. Nós fizemos uma conta, dividendo, divisor, quociente ou resultado aqui, né? Mas agora sobraram, né? Sobraram, entre aspas, aqui, 5 livros que não vão ficar nessas estantes aqui. Vão ter que ficar acomodados, né? Guardados em outro local, ok? Bom, então a resposta é, ela deve colocar 164 livros em cada uma das 30 estantes, né? E vão restar 5 livros para ela guardar num outro local. Entenderam? Sim? Que bom. Olha, Silvia está decorando um salão para realizar uma festa. Ela comprou 14 dúzias de flores e as distribuiu igualmente em 8 vasos, tá? Pegou 14 dúzias. Veja bem como esse exercício é diferente. Ela não falou a quantidade de flores, ela falou 14 dúzias. E o que é dúzia? 12, muito bem. Então, uma dúzia é igual a 12. Vamos escrever aqui para nós? Ó, tá aqui o rapaz, né? Os vasos de flores, mas vamos escrever aqui para vocês. 14 dúzias de flores para distribuir em 8 vasos. Vamos relembrar. Uma dúzia é igual a 12. Ela tem o quê? 14 dúzias, então ela tem 14 dúzias é a mesma coisa que 14 vezes 12. Então, primeiro, eu tenho que saber quantas flores eu tenho, para depois eu dividir em 8 vasos. Vamos fazer o algoritmo da multiplicação? Tá lá, ó, 14 vezes 12. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 4, 40. Na verdade, esse 1 aqui representa 10, né? 10 vezes 4, 40. 1 vezes 1, 1 aqui. Na multiplicação, a gente soma as parcelas, né? Isso aqui, ó, soma 8, 2 com 4, 6 e o número 1. Ou seja, nós temos 14 dúzias de flores, é a mesma coisa que 168 flores, para dividir em 8 vasos. Vamos fazer essa conta agora? Então tá lá, ó, 14 dúzias, 14 vezes 12, 168 flores. 168 flores divididas em 8 vasos. Agora que a gente vai chegar na nossa resposta. O 1 sozinho divide por 8? Não. O 16, ó, 16 divide? Sim. Quantas vezes o número 8 cabe dentro do 16? 2 vezes. 2 vezes 8? 16. 16 menos 16, quanto é que dá? 0. Abaixamos o número 8. O número que formou? Número 8. 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 8, 8. 8 menos 8, 0. Divisão exata. Ou seja, ela vai colocar 21 flores em cada vaso e vai ficar tudo igualzinho, vai ficar bonito, né? Na festa lá, no evento que ela vai fazer. Entenderam? Que bom, fico feliz com vocês. Hora da gente revisar, né? O que nós falamos hoje? Na aula de hoje nós continuamos falando sobre divisão, lembrando que essa aqui é a segunda aula, tá? Estudamos as divisões por 10, por 100 e por 1000. Você viu que quando a gente divide um número por 10, basta eu tirar o último zero desse número. Quando nós dividimos por 100, 2. Quando dividimos por 1000, tiramos 3 zeros. Resolvemos situações, problemas envolvendo a divisão. Praticamos alguns algoritmos, né? Que é aquela parte que a gente monta a divisão em situações, problemas. Em uma delas foi necessário utilizar também o algoritmo da multiplicação, que foi o último problema. Você viu que o mesmo problema envolveu 2 situações. Multiplicação primeiro, para depois efetuar a divisão como parte da nossa resolução. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo vocês até a nossa próxima aula. Tenham todos bons estudos.